E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro, hoje continuando nossas aulas do curso completo de Windows 10. Bom, lembrando que eu já passei duas aulas aí de Windows, aula bem inicial, onde eu falei sobre os elementos da área de trabalho, né, especifiquei, falei para que serve cada elemento. Também na aula passada eu falei um pouquinho sobre as janelas do Windows, quais são os seus elementos, quais são os seus controladores e também um pouquinho uma rápida explicação sobre o mouse, ok? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um programa, vamos dizer que para quem está começando no Windows, você quer começar a acessar programas. Bom, alguns programas já vêm instalados no seu sistema operacional, assim quando você compra o seu computador ou acaba de formatá-lo, e outros você tem que instalar. Com relação à instalação e desinstalação de programas, isso é um pouco mais avançado e eu vou ensinar em aulas posteriores, principalmente no momento da desinstalação, certo? Bom, quanto aos programas que já vem instalado no seu computador, é muito simples você visualizar, bastando você clicar no seu menu iniciar aqui na bandeirinha do Windows com o botão esquerdo e aqui claramente tudo que está instalado no meu computador estará aqui nesta listagem que está em ordem alfabética. Bom, uma pasta que sempre existiu no sistema operacional, que vem tudo instalado já nele, é a pastinha Acessórios do Windows. Tá? Em versões anteriores ela estava somente escrita Acessórios e hoje eles colocaram Acessórios do Windows. Bom, então eu clicando aqui, eu vou conseguir visualizar, sempre clicando nela, nós visualizamos dali para baixo os programas que já estão instalados no seu computador. Pelo menos os programas padrões, nativos do sistema operacional. O primeiro programa que eu vou começar falando para vocês é esse aqui, que é o bloco de notas, certo? O bloco de notas é um programa bastante simples. Eu vou dar um clique aqui nele e o programa automaticamente se abre. Bom, eu sempre costumo dizer que o bloco de notas ele é um programa de edição, né, de edição simples, porém, ao mesmo tempo, ele pode se tornar um programa extremamente poderoso. Tudo vai depender do que você vai digitar dentro dele e como você vai salvar esse arquivo, o que você vai mudar na hora de salvar, certo? Bom, então, sabendo que ele é um programa editor de texto, claro que eu posso digitar aqui qualquer coisa, então eu vou colocar testando o bloco de notas, certo? Agora, quando você abre o bloco de notas pela primeira vez, é bem comum que quando você chegue aqui no final aqui do bloco de notas, da linha, ela continua sendo digitada à direita. Ela nunca será quebrada para a linha de baixo, a não ser que você pressione a tecla Enter, certo? Para que você mude esta situação, você pode mudar aqui no menu. Por exemplo, aqui eu escrevi testando o bloco de notas, eu vou colocar aqui, ó, vamos apagar aqui, ó, vamos colocar aula de Windows 10, tracinho, terceira aula. Olha, veja que quando chegou aqui no final do meu documento, automaticamente quebrou para a linha de baixo. Se eu, claro, expandir aqui a minha janela, vai ficar na mesma linha, mas se eu for voltando, ele vai quebrando, ok? Agora, em que casos que isso aqui não vai quebrar nunca? E somente quando você pressionar a tecla Enter. Como eu disse, se você clicar aqui nesta guia em cima chamada Formatar, veja que a minha já está marcado a opção Quebra Automática de Linha. Então, se eu desmarcar, olha o que aconteceu, o texto continuou indo lá para a direita. Olha a barrinha de rolagem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu tenho que arrastar esta barrinha de rolagem segurando e arrastando aqui com o botão esquerdo. Então é mais comum que a gente use com esta opção sempre ativada. Aí você vai me perguntar, mas por que eu devo usar então sem a quebra? Eu diria que para caso de programação. Tá? Existem algumas linhas de comandos que você não deve quebrá-las, né? Não deve ser quebrada automaticamente, e sim somente quando você pressionar o Enter. Tudo bem? Agora, fora isso, você sempre vai usar desta forma. Bom, outras coisas que podem ser feitas ainda com este texto, claro. Se eu voltar aqui na guia Formatar, eu tenho aqui a questão da fonte. Então, no bloco de notas, algumas coisas, obviamente, não são possíveis, como, por exemplo, colocar aí cores no texto, inserir imagens, etc. O que nós conseguiremos aqui somente será trocar o tipo da fonte ou a letra. Então, se de repente você
instalou fontes no seu computador, como é o meu caso aqui, eu devo ter instalado mais de 2, 3 mil fontes aqui. Todas essas fontes aparecerão aqui dentro, certo? Mas as padrões sempre vão existir, é claro. Se você souber o nome da fonte, você pode digitar aqui em cima, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu posso selecionar para apagar, lógico, e digitar Arial. Ó. Se tiver a fonte Arial, ela vai aparecer e eu clico nela. Agora eu também posso fazer a navegação e escolher qualquer outra fonte aqui dentro, ok? Bom, cada tipo de fonte que você escolhe, aqui do lado você vai ter o estilo. Aqui nós temos médio, ó, oblíquo média, negrito e oblíquo e negrito. Cada uma que você clica, ela vai te dar opções diferenciadas aqui no estilo, ok? Então, isso dependerá muito do seu tipo de fonte. E, obviamente, aqui eu tenho a numeração que corresponde ao tamanho da minha fonte, onde eu tenho aqui o tamanho máximo 72. Claro que eu também poderia digitar aqui em cima, por exemplo, o número 120, mas se não existir, ela não vai deixar mostrar o número, certo? Mas aqui vai ser um exagero, então não preciso colocar mais que isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 26, depois de tudo feito. Aqui eu tenho também a opção de mostrar mais fontes, caso eu queira, mas por enquanto eu vou deixar dessa forma e dar um OK. Então, automaticamente, tudo foi alterado. Outra coisa no bloco de notas, eu não consigo alterar somente uma palavra, nem selecionando. Vamos supor que eu queira mudar somente a fonte, ou o tamanho, ou o estilo da palavra notas. Eu não consigo. Diferente de outros programas editores de texto, como o Word. Se eu clicar aqui em formatar, voltar em fonte, e quando abrir a janela, eu clicar em algum outro tipo de fonte e ao dar OK, ele não fará troca somente dele. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar essa fonte aqui, ó. Pronto, e vou dar um OK. Olha lá, vejam que todo o texto foi trocado e não somente o que está selecionado. Tudo bem? Bom, então já sabemos que o bloco de notas é um programa simples para você editar seus textos e criar lembretes, criar aquilo que você quiser como anotação. O próximo passo será guardar esse arquivo. Aí é onde entra a dúvida de muitas pessoas, que ainda estão no começo, é claro. Quando eu clico aqui no menu Arquivo, eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção Novo, Nova Janela, Abrir, Salvar, Salvar Como, etc. Uma coisa que é de costume meu, por exemplo, eu recomendo a vocês, quando vocês clicam aqui nesses menuzinhos aqui em cima, procurem sempre tentar memorizar estas teclas de atalho que serão muito úteis no dia a dia, você ficará muito mais dinâmico. Então, se você não sabe se existe qual é a tecla de atalho para cada ação, você clica no menu e aqui você verifica quais são. Por exemplo, aqui, se eu apertar a tecla Ctrl F, vai me abrir o localizar do bloco de notas, certo? Então não preciso vir até o menu. Mas voltando aqui para o arquivo, qual que é a diferença entre salvar e salvar como? Vou salvar esse documento aqui, porque eu não tenho ele salvo ainda. Qual que eu devo clicar? Bom, na dúvida, você vai clicar em qualquer um dos dois, porque lembra que você abriu o programa e você vai salvar pela primeira vez. Então memorizem bem, quando for pela primeira vez que você vai salvar um arquivo, tanto faz vocês clicarem em salvar ou salvar como. Vamos provar isso. Eu vou clicar primeiramente em salvar. Viram que abriu aqui uma janela. Essa janela está me pedindo para salvar o meu arquivo em algum local. Ah, mas aonde eu estou? Sempre você vai olhar aqui na barra de endereços que está me falando área de trabalho. Então, nesse momento, eu estou na área de trabalho e aqui está me mostrando todo o conteúdo que eu tenho na área de trabalho. Nesse caso, eu só tenho aqui um backup, que é um atalho. Se eu clicar em documentos, vai mostrar o conteúdo e assim por diante. Ó, downloads, imagens e assim vai. Então, vou voltar aqui para a área de trabalho, do meu painel de navegação. E aqui embaixo eu sou obrigado a colocar o nome, certo? Então eu vou clicar aqui, vou apagar e vou escrever teste. Somente isso. Então eu vou clicar em salvar aqui embaixo, o restante não precisa mudar, até porque isso aqui eu vou falar em outra aula, o tipo de extensão de arquivo, e vou salvar. Bom, feito isso, automaticamente o meu documento deverá aparecer por aqui. Acabou de aparecer. Caso ele não apareça, você clica aqui na área de trabalho com o botão esquerdo do mouse somente para ativar e pressione a tecla F5. Ó. Cada vez que eu aperto F5, ele está atualizando a minha área de trabalho. Então, se algum ícone não estiver aparecendo, atualize a sua área de trabalho ou qualquer janela, certo? Então, tenho aqui o meu arquivo salvo. Vou fechá-lo no xizinho. Uma vez que ele está salvo, na sua extensão padrão, o ícone ele vai ter esta aparência, então esta paginazinha com esta orelhinha dobrada, só de olhar
né, você já vai saber que se trata de um arquivo de bloco de notas. Agora, e se eu der um duplo clique nele para abrir? Ele vai abrir com aquela informação que eu tive, certo? Vou fazer aqui algum tipo de alteração. Eu só vou formatar novamente aqui a fonte. Eu vou colocar uma fonte mais comum, porque essa daqui está um pouquinho ruim de enxergar, e eu prefiro trabalhar com fonte mais suave aí, certo? Então eu vou voltar aqui para a que eu estava antes, que era a futura. Vou colocar aqui e vou dar um OK. Bom, o que eu vou apagar aqui? Por exemplo, esse restante aqui, ó, tracinho, aula de Windows 10, terceira aula. Vou deletar. Então o que eu acabei de fazer? Uma alteração. Se você quiser somente manter o seu arquivo aqui atualizado, basta você pressionar Ctrl S, que é a tecla de atalho de salvar. Lembra que na primeira vez que nós clicamos em salvar, a hora que eu cliquei, abriu uma janela. E se eu clicar agora, ó, não abriu a janela. Então entendam o seguinte, se for a primeira vez que você for salvar um documento, um arquivo, você pode usar salvar ou salvar como. Agora, a partir da segunda vez que você for salvar aquele mesmo documento, aí terá diferença. Aí será salvar vai apenas atualizar o documento já existente. Já o salvar como, ele pode ser feito uma cópia do seu documento. Ele pode ter o mesmo conteúdo ou não. Ele pode ser salvo no mesmo lugar, porém é necessário mudar o nome ou salvar com o mesmo nome em outro lugar. Então vamos testar. Vou clicar aqui em salvar como. Toda vez que você clicar em salvar como, sempre abrirá esta janela. Aqui veja que eu estou com o nome de teste e aqui também. O nome dele é teste. Se eu clicar em salvar, eu vou clicar. Veja que ele pediu para substituir o arquivo, porque já existe. Então se eu fiz alguma alteração nesse documento agora, e eu quisesse ter mantido o anterior, eu perderia a partir do momento que eu clicar em sim. Agora, se você quer fazer uma cópia, eu vou clicar em não. Vou clicar aqui do lado da palavra teste e vou colocar o número 2, teste 2. E aí sim eu vou salvar. Então veja que vai aparecer aqui o teste 2, porém ele é uma cópia do teste com o mesmo conteúdo, certo? Mas eu poderia ter conteúdos diferentes também. Se eu fizer qualquer alteração agora aqui e dar um Ctrl S, vai apenas atualizar este documento e não esse daqui. Vamos ver, ó. Testando o bloco de notas 2. Vou vir em arquivo, salvar. Vou fechar. Agora eu tenho o conteúdo deste é diferente deste. Então se eu clicar duas vezes em teste, eu tenho testando o bloco de notas. Vou fechar. E dois cliques nesse, testando o bloco de notas 2. Vou fechar. Então, pessoal, o salvar e o salvar como, eu espero que tenha ficado claro. Bom, uma outra coisa, eu vou clicar nesse arquivo e vou pressionar o delete no meu teclado. Vou manter somente esse. Vou abrir novamente. Bom, logo no comecinho eu informei que o bloco de notas ele pode ser um programa extremamente poderoso. Quando você mudar aqui o tipo de escrita, vamos supor que você não quer mais colocar textos comuns. Você, por exemplo, vai digitar comandos, vai digitar códigos. Só que quando você digita código, você vai ter que mudar uma coisa chamada extensão do arquivo. E como eu disse, eu vou ensinar isso mais adiante. Mas eu vou fazer somente um teste. Aliás, eu vou apagar tudo aqui, tá? Eu vou fechar, vou clicar aqui e vou deletar, para começar do zero. Vou clicar novamente no menu iniciar, vou em acessórios e vou abrir bloco de notas, certo? Eu também tinha ele aqui embaixo, mas eu quis abrir pelo menu iniciar no momento. Aliás, existem várias formas de abrir um programa, também eu vou ensinar mais adiante. Bom, ao invés de digitar um texto, né, como eu disse, eu poderia digitar qualquer coisa, mas só o fato de eu mudar a extensão do arquivo já vai mudar o ícone. Então aqui eu vou só novamente escrever a palavra teste, vou clicar em arquivo, salvar, ou salvar como, que é a primeira vez, e vou escrever aqui teste, e vou salvar. Bom, até aqui nenhuma novidade, já sabemos então que o formato do arquivo foi em TXT, que é o formato nativo do bloco de notas. Agora, se eu vier aqui em arquivo e quiser fazer uma cópia dele para mudar a extensão, eu sou obrigado em clicar em salvar como. Então vou clicar aqui e aqui em teste, veja que agora eu vou acrescentar uma extensão diferenciada. Eu quero transformar o meu bloco de notas em uma página de internet. Então eu vou colocar aqui um ponto HTML e vou dar salvar.
Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já abriu não, ele mostrou aqui para mim como um arquivo de internet, no caso o meu Google Chrome, que é o navegador padrão do meu computador. Então vejam que eu nem precisei digitar códigos aqui. É claro que se eu abrir esse arquivo vai estar uma página em branco. Eu vou dar um duplo clique nele, ó. Ele vai automaticamente abrir meu navegador escrito teste lá dentro. Ele renderizou o que estava escrito lá dentro. Mas eu ainda tenho outras opções? Tenho. Vou clicar aqui em arquivo, salvar como. Ali embaixo está teste. Eu vou colocar agora .bat e vou dar salvar. Vai aparecer um ícone, ó, diferenciado aqui novamente, ó. Certo? Vamos fazer outro teste, ó. Arquivo, salvar como. Agora eu vou colocar teste.ini e vou salvar. Novamente ele vai mudar o tipo do ícone. Olha aqui, ó. Mais um ícone diferente. Então olha que bacana. O bloco de notas ele se transforma aqui de acordo com o que você salva, qual a extensão que você está salvando o seu arquivo. Claro que eu não entrei em detalhes aqui, o que é BAT, o que é INI, não vou entrar nesses detalhes, que isso será um assunto de uma outra aula. Aqui é só para vocês entenderem que o bloco de notas é um programa poderosíssimo. Eu poderia criar aqui então páginas da internet, poderia criar arquivos, por exemplo, um vírus, eu poderia criar no bloco de notas, eu poderia criar arquivos de inicialização do meu sistema operacional, mas no dia a dia, para quem é um usuário comum aí no seu computador, você vai usar sempre um arquivo de texto comum para você escrever o que você quiser. Nós temos ainda outras funcionalidades aqui no menu arquivo, no menu editar, ó. Por exemplo, aqui onde eu disse, ó, localizar, que é o Ctrl F, o que ele vai fazer nesta janela? Ele vai localizar qualquer palavra que esteja digitada dentro do bloco de notas. No caso aqui eu só tenho a palavra teste, então se eu escrever aqui dentro teste e pedir aqui para localizar, ele falou que não é possível encontrar teste. Agora você fala, por que não, se a palavra está aqui? Porque vocês vão entender agora. Aqui está escrito abaixo, a direção abaixo, ao redor, diferenciar, não sei o que. Eu vou cancelar, veja onde está piscando o meu cursor, depois da palavra. Agora se eu clicar antes, vou pressionar Ctrl F, já está a palavra teste, vou colocar localizar próxima. Agora ele achou a palavra e selecionou a palavra. De repente você faz isso para poder posteriormente substituir essa palavra por uma outra, ou simplesmente deletá-la ou modificar. Depende do que você quer fazer com aquela palavra no seu documento encontrada, ok? E por aí vai. Então aqui você tem, pelas guias nós temos aqui as funcionalidades do bloco de notas. Então por enquanto eu acho que essas são as ferramentas, as informações principais do programa, e eu creio que me fiz entender para quem está assistindo. Então aqui, ó, tenho 4 arquivinhos, todos eles feitos pelo bloco de notas. Tudo bem? Então numa próxima aula a gente vai aprender a manipular pastas e arquivos, que ainda é algo bastante básico no Windows, mas como eu disse, aqui eu estou fazendo um curso completo desde o início, para quem não conhece nada de sistema operacional, não consegue manipular os arquivos, etc. Então aqui você vai conhecer e aprender desde o básico até coisas mais avançadas, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para vocês receberem as novas notificações do canal. Fica aí o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!